Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Tô aqui hoje para falar desse momento aí do Flamengo e a treta que teve ali com o Flávio Prado e o Vampeta, cada um expondo uma situação do trabalho de Renato Gaúcho, que deu uma entrevista coletiva muito interessante. Tem propriedades para dizermos aqui, para expormos aqui nesse vídeo, e eu vou contar muito com vocês aqui no vídeo. Então, já deixa o like aí, quem já é inscrito, e quem não é inscrito do canal Esporte Coletivo, mas ainda acha que o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo foi mais ou menos o que Marcelo Oliveira fez no Cruzeiro em 2013, 2014, aquele baita boi que deu muito certo. Quem acha que foi uma coisa desse jeito aí, se inscreva no canal Esporte Coletivo que você é muito bem-vindo por aqui. Não tô brincando, Jorge Jesus fez um bom trabalho no Flamengo sim. O elenco joga pra caramba, tanto que Domenech Torrent deu muito certo, mas o próprio Rogério Ceni foi campeão brasileiro absolutamente contestado, e o Renato Gaúcho, que também, pra mim, não vive um ótimo momento no Flamengo, muito pelo contrário, tá derrubando um trabalho que já vinha sendo muito melhor, coisa e tá sendo feita de maneira muito melhor. Ele tem resultados assim até que interessantes. Pode ir para uma final de Copa do Brasil e estar numa final de Libertadores. Então, falar de Marcelo Oliveira no Cruzeiro 2013-2014, que foi mais ou menos o que Jorge Jesus fez no Flamengo, de fato, algo semelhante, mas também não pode desmerecer o trabalho do Jorge Jesus, porque tem sido muito discrepante em relação aos seus outros concorrentes do cargo aí. O Renato Gaúcho reclamava muito, precisava cobrar o futebol bonito de quem investe 200 milhões. Cobrem lá do Flamengo, do Atlético Mineiro, dizia, caro Renato Gaúcho, enquanto estava no Grêmio. Agora ele vai pro Flamengo e o futebol não é bonito. Ele foi aquele futebol vistoso, digno de um time de muito investimento, e lá logo que ele assume o Flamengo, aqueles 3, 4 primeiros jogos ali, e o Flamengo despenca na tabela do Brasileirão. Não está indo nada bem, essa que é a verdade. Na Copa do Brasil não é favorito para ganhar do Atlético Paranaense. Inclusive tivemos aquele lance daquele golzinho bem questionado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o que torna o trabalho do Renato Gaúcho muito mais suscetível à cobrança, à pressão em cima dele. Quando ele é questionado na coletiva, ele dá propriedades assim que são até inteligentes. Ele fala: meu amigo, eu tô sem o Arrascaeta, em qualquer circunstância, em qualquer time eu faria falta o Arrascaeta, e isso é muito verdade, claro que isso é verdade. E aí ele fala assim: eu posso improvisar um outro jogador e colocar esse outro jogador improvisado, mas o cara não vai entregar o mesmo de Arrascaeta. Aí vem um ponto muito importante. O jornalista lhe pergunta: tá bom, mas peraí, não tem o Arrascaeta, não é o caso de você fazer um outro formato tático para não contar com um improvisado que não vai entregar o que o Arrascaeta entrega? E o Arrascaeta é uma figura muito importante, verdade. Você precisa do Arrascaeta para o sistema tático do Flamengo, claro que precisa. E aí o Renato Gaúcho diz assim: não adianta. Aí os jogadores não têm entrosamento e não vão entender o que eu quero. Renato Gaúcho, como assim não vão entender o que você quer, meu camarada? O seu trabalho é esse, é fazer com que os jogadores entendam o que você quer. Não é só ser o paizão do vestiário, fazer a gestão de elenco, o boleiro, gosta de falar do boleiro, aquele cara que faz com que o jogador se sinta bem à vontade, mesmo aquele jogador boêmio, praiano, aquele jogador que gosta realmente do mimo. Aí o Renato Gaúcho vai bem. Agora, quando você precisa de uma versatilidade tática, você não pode mudar um formato tático com um elenco gigantesco como é o do Flamengo, porque o jogador não vai entender o que você quer, porque não tem condição de treinar, porque joga 2 jogos por semana. Faça-me o favor. Aí eu discordo completamente do professor, porque eu sou fã. Sou muito fã do Renato Gaúcho, ele é um cara baita, cara legal, torço muito por ele. Mas não dá pra engolir a historinha dessa aí, Renatão. Você vai me desculpar, sem chance. E o Flávio Prado e o Vampeta, no programa deles lá, eles tiveram um entreveiro, porque o Vampeta ele batia na tecla de que realmente o trabalho do Renato Gaúcho é um trabalho bom, que os resultados estão aparecendo, coisa e tal. E
E o Flávio Prado, que é um cara que normalmente eu discordo com a opinião dele, dessa vez eu concordo 100%. E não é porque me convém, convém agora concordar com o Flávio Prado, não é nada disso. Mas ele falou as verdades, como por exemplo, ele falou assim, vem cá. Então o Flamengo não joga porque tá assim, o Gabigol, o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Beleza, são desfalques, um torceu o pé, o outro tá fora, tá machucado e o outro tá com contusão, tá. Beleza, um na seleção, eu não lembro qual que é a desculpa do elenco todo, mas os caras não estão disponíveis. E aí o Renato Gaúcho pode tomar goleada do Fluminense, ele pode tomar um baile tático do Cuiabá e isso tá perdoado porque ele joga 2 jogos por semana. E isso aí eu concordo com o Flávio Prado. Ele falou assim, então, se é pra ter Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, não precisa do Renato Gaúcho, pode colocar o técnico, qual que ele falou? Ele fala o nome, ele fala, põe o Zezinho lá como técnico, tipo isso, não é Zezinho, põe o, como que chama lá, põe o seu Valdemar como técnico pra dirigir o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que vai dar no mesmo. Não vai ter jeito, qualquer técnico é campeão com esse time. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro com esse time e saiu do Flamengo demitido pela porta dos fundos. Um técnico absolutamente questionado porque foi campeão brasileiro não jogando tão bem assim com esse time do Flamengo. A Copa do Brasil e a Libertadores já era meio carta fora do baralho pro Rogério Ceni, a culpa não foi atribuída a ele, mas no brasileiro que ele foi campeão, ele foi demitido por não sobrar, por não abrir 10 pontos do segundo colocado. E Renato Gaúcho pega um trabalho do campeão brasileiro e pode acabar o ano sem nenhum título. Sem nenhum título, ele pode acabar o ano do Flamengo lá sem ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. O Palmeiras na Libertadores agora é uma grande numa pedreira. O Atlético Paranaense na Copa do Brasil é uma grande numa pedreira e o Atlético Mineiro basicamente já ganhou esse Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo, que caminhava a passos largos para toda a glória de voltar à era Jorge Jesus, porque o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, ele não está conseguindo encontrar isso. Flávio Prado fala ainda o seguinte, ele fala assim, o Renato Gaúcho, gosto dele e tal, sempre me tratou muito bem, coisa e tal, tivemos sempre uma conversa franca, mas como técnico, na hora que você precisar dele, ele não estará lá. Quando você precisar de uma inteligência, de uma jogada ensaiada, de uma jogada inusitada, de uma jogada onde o adversário não espera, porque você o superou com inteligência tática, não terá. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu lembrei que no Grêmio realmente ele dependia muito de jogadores. Ele fazia um formato que jogaria sempre, normalmente por uma bola, pouquíssimas goleadas na história. 2017, que foi o grande ano do Renato Gaúcho, tinha lá o Luan jogando muito bem e tal, mérito total pro Renato Gaúcho, mas depois disso dependia muito mais de um Cebolinha estar inspirado, dependia muito mais de um Jean-Pierre estar inspirado. Quando o Cebolinha, quando o Jean-Pierre, quando o Ferreirinha, quando esses inha não jogaram mais nada, o Grêmio não conseguiu, sucumbiu com o Renato Gaúcho. E agora no Flamengo, o Renato Gaúcho, ele depende muito mesmo de um jogo igual aquele 5-1 que o São Paulo tomou do Flamengo. Ele toma porque o Bruno Henrique, o São Paulo ganhava o jogo e estava melhor do que o Flamengo até os 30 do segundo tempo, quando estava 1-0 pro São Paulo. O Bruno Henrique acorda no jogo, faz 3 gols em cima do Igor Vinícius, e o Flamengo, muito mais pelo seu individualismo, pelo seu elenco tão recheado de estrelas, consegue um resultado elástico, uma vitória cachapante em cima de um adversário como o São Paulo, mas isso se deve muito ao elenco. Então o Renato Gaúcho, que pegou um trabalho que já vinha muito bem montado, ele tá piorando esse trabalho, e isso é um problema que o flamenguista não consegue dormir à noite pensando nisso. Me diga o que vocês acham desse vídeo, vamos ver qual que vai ser o desfecho desse trabalho do Renato Gaúcho Flamengo, beleza? Deixa o like aí pra dar aquela moral, galera, se inscreva no canal, abraço, até a próxima, valeu!